Então, pessoal, a gente sempre fala de EB1, EB2, EB3, né? Processo de família, sempre fala desses vistos aí que as pessoas podem aplicar, tal. Mas a gente nunca fala de uma coisa muito importante. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Fiquem ligados. Então, pessoal, a primeira parte do processo de imigração é a consulta. Na consulta, pode saber se tem um caso forte, se o seu caso não é tão forte, se tem uma outra opção que pode ser melhor. Tudo isso você deve esperar da sua primeira consulta. Tudo isso deve ser lhe apresentado na primeira consulta, tá? Você pode ter várias consultas com vários profissionais. E isso é até importante que você tenha realmente, porque você pode conversar com um profissional que você viu lá no YouTube e tal, mas você quer ouvir uma segunda opinião. Nada mal com isso, inclusive ajuda nas suas chances de realmente escolher a melhor opção para você. Tá? Agora, parênteses aqui, rapidamente, eu sempre falo disso, é muito importante. Se você vai fazer a primeira consulta e a pessoa que está à sua frente não é um advogado ou advogada licenciado nos Estados Unidos, você já está começando a sua consulta com o pé esquerdo. Já começou mal e provavelmente vai terminar mal. Você pode ter sorte, pode cair no oficial Papai Noel, que aprova todos os casos, eles vão depois usar você lá como propaganda para mostrar que o caso foi aprovado, mas aquilo aí não é a realidade. Você vai ter um caso mal feito, provavelmente. E o principal, a pessoa que está dando a consulta a você não tem licença para dar a consulta. Quem tem licença para dar uma consulta, opinar sobre opções, são pessoas que têm uma licença profissional de advogado nos Estados Unidos, tá? Pode ser em qualquer estado americano, porque, como eu falo sempre também, as leis de imigração são leis federais que não estão sujeitas ao limite jurisdicional estadual, tá? Da licença do advogado aqui, que é por estado. Então, o advogado da Flórida pode trabalhar no país inteiro com a lei de imigração, da Califórnia pode trabalhar na Flórida, o que for. Isso para leis federais, obviamente. Então, mas a pessoa tem que ser licenciada, tem que ter uma licença ativa. Então, a primeira coisa que você faz e eu adoro quando as pessoas perguntam isso para mim, tá? É muito bom porque mostra que você está proativo, você está procurando proteger os seus interesses e não o interesse dos vendedores. Então, nesse caso, quando você senta com uma pessoa para iniciar sua primeira conversa sobre imigração, você deve perguntar, antes da gente conversar aqui a falar sobre vistos, qual o estado americano que você tem licença de advogado? E aí você põe o nome da pessoa, nome, sobrenome, o nome do estado e a palavra bar, depois, no Google Search, tá? E aí você vai buscar no bar daquele estado para ver se a pessoa tem uma licença ativa para estar dando aquela consulta para você. Se a pessoa desconversar, não, mas aqui depois eu vou passar para o advogado, é só uma triagem inicial, tá? Você já começou com o pé esquerdo. Essas firmas não devem ser geridas por um advogado. São geridas por vendedores, por consultores, marqueteiros, né? Que depois usam o advogado lá, talvez para assinar o documento, que ele não vai nem rever, não vai nem saber quem é você, e o caso foi para a migração de qualquer jeito. Então tenha cuidado com esse ponto, porque a consulta é muito importante. Na consulta, o advogado ou advogada vai tomar notas dos fatos relevantes que são relevantes para aquela pessoa, né, naquela situação, e vão aplicar a lei e aplicar as opções que você pode ter para conseguir o seu sonho americano, tá? Conseguir o seu green card. Então, vamos agora falar como é a consulta aqui na Gondim Law. Então, a consulta na Gondim Law começa antes da consulta, na verdade, porque você preenche no nosso website um pequeno questionário que diz assim, que tipo de visto você está querendo aplicar, tá? Que tipo de problema você tem, você pode contar o seu caso. Muitas pessoas contam o caso detalhadamente, isso ajuda bastante, porque a gente às vezes lê antes, quando dá tempo a gente lê antes e já vai para a consulta mais preparado para saber com o que a gente vai estar lidando. Mas esse questionário é muito importante porque você já tem mais ou menos, a gente já tem uma ideia de que caso você vai estar interessado, em que processo você vai estar interessado. E aí o nosso setor aqui
do Front Desk, né? A nossa querida Alice vai mandar para você links dos vídeos que nós fizemos sobre aquele tópico, para que você comece a assistir esses vídeos. Por quê? A consulta de 30 minutos não é para você aprender tudo do zero. Até porque hoje em dia as pessoas já sabem mais alguma coisa, ninguém vai ser surpreso na consulta. Mas pelo menos você sabe alguma coisa já, sabe os detalhes, sabe como qualifica. E quando você ouve a consulta, você vai ver aqueles ensinamentos genéricos que estão nos nossos vídeos aplicados à sua situação específica. Isso aí dá para fazer tranquilamente em 30 minutos, tá? Ou se você preferir fazer pessoalmente, podemos marcar 1 hora aqui no nosso escritório em Los Angeles e sem nenhum problema também você vai estar já bem informado sobre os tópicos que você quer pesquisar. Às vezes você pode colocar mais de uma opção e vai receber mais de um vídeo, um link de mais de um vídeo para assistir. São vídeos rápidos, mas que vão maximizar o seu entendimento na hora da consulta. Então, na hora da consulta, você vai ver, como eu falei, a aplicação específica para o seu caso daquele ensinamento que está no vídeo. Nem todas as consultas você pode realmente saber o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa não quer colocar, não quer preencher no formulário isso e coloca lá genericamente, ou até põe uma descrição errada, ou melhor, escolhe uma opção errada, que não é a opção que ele vai realmente qualificar ou aplicar. Nesse caso, a gente faz esse acerto rapidinho, sem nenhum problema, também dá para fazer. Mas é muito bom que vocês assistam um vídeo que é enviado antes, isso para casos como EB2, EB3, entendeu? Às vezes alguns processos que já são comuns para todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona. Então você pode ver esse vídeo e na hora a gente vai tirar as dúvidas e discutir detalhadamente a sua situação perante a regulamentação daquele tipo de visto. Tá? Então isso é muito importante. Também é importante saber que na sua consulta nós vamos tomar notas de tudo que a gente vai conversar. Então a estratégia vai ser toda tomada nota, eu vou tomar nota, se for com o Júlia vai tomar nota, os outros advogados também aqui, nós temos Patrícia Mendonça, temos o João. Esses advogados vão tomar nota do seu caso específico, dos detalhes, porque depois que acabar essa consulta, fica no sistema. Então, se depois você quiser marcar um follow-up e não tiver um horário com aquela pessoa, mas tiver com outra, a pessoa vai poder acessar a consulta inicial, saber do que se trata e fazer o seu follow-up sem nenhum problema, tá? Então, isso também é muito importante, porque o paralegal que vai trabalhar no seu caso vai depois se valer dessas notas para guiar o trabalho deles na preparação do seu caso, né? Ajudar você a preparar seu caso com documentação importante e tal. E também, se depois surgir algum problema durante a preparação do processo, esse paralegal vai vir à reunião semanal que nós temos aqui para tirar as dúvidas na frente de todos, porque todos aprendem juntos aqui. Então, vai tirar as dúvidas sobre aquele caso específico e isso vai melhorar também a preparação do seu caso. Então, você vê como é importante a primeira consulta. Então, por isso vocês podem ver, as pessoas que já conhecem, já tiveram consulta comigo, sabem que você está ali falando, eu estou escrevendo tudo, entendeu? Tudo que é importante, tudo que é relevante. E também, às vezes, na consulta, a gente também tem as ideias. Às vezes eu vejo o cliente com mais de uma opção. Por exemplo, ele pode fazer um EB2, ele pode fazer um EB3, ou ele pode fazer uma combinação dos dois, porque qualifica para os dois e quer maximizar a chance e tal. Então, a gente discute essas opções, explica para o cliente e eu tomo nota de tudo. Depois, quando o cliente quer fazer a opção, é só dizer, eu quero a opção A, B, C, já sabe que as opções estão ali. Também na consulta, a gente faz umas notas de quais documentos devem ser enviados para os clientes após a consulta. Então, você tem documentos que você recebe antes da consulta, geralmente são links para os vídeos que tem a ver com aquele tema que você está procurando a informação. E depois da consulta, você tem valores do nosso trabalho, você tem a parte os outros custos envolvidos com o processo, algum documento inicial, por exemplo, no EB3 tem o E-Filing Authorization Form, que vai ser enviado para o sponsor. Então, tudo isso vai ser enviado depois da consulta, com base nas notas que tiramos na consulta. Por isso que é tão importante, gente, que a consulta seja feita por um advogado, tá? Eu não estou falando que tem que fazer só com a gente. Procura outros escritórios, tem vários aí que falam português, espanhol, inglês, outros idiomas, o idioma que você quiser, mas procure sempre saber se a pessoa que está dando a consulta tem habilitação para dar consulta.
Consultor não tem, tá? Eu sei que o nome é meio anti-intuitivo, falar consultor, mas não pode dar consulta porque eles chamam de consultores, porque ele não pode chamar de advogados. Então, eles chamam de consultores, eles se chamam de consultores de imigração, mas na verdade são charlatões. Então, você tem que procurar fazer consulta com advogados e na consulta ver se o advogado está tomando nota da sua situação ou está simplesmente olhando para você ali, você contando o seu caso, você qualifica para isso, qualifica aquilo, isso aí é um advogado que não está muito interessado, está querendo dar informação para você, ou viu que você não vai qualificar para alguma coisa naquele momento e quer ser livre do problema. Mas a gente aqui sempre vai anotar tudo direitinho e os advogados, geralmente, que são criteriosos, que são cuidadosos, vão anotar todas as informações, porque faz parte do seu record. Não é porque você não contratou aquele escritório que você não tem a relação advogado-cliente. A relação advogado-cliente existe a partir do momento da consulta, mesmo que você não pegue o caso, tá? Então, é muito importante você saber disso, porque a informação que você dá é confidencial, tá? É privilegiada, o advogado não pode disclose, não pode passar essa informação adiante para ninguém, tá? Sem a sua permissão. E a consulta você pode ter quem você quiser com você. Você tem o direito de privacidade, mas se você fala, eu quero ter minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meu namorado, minha namorada, que for presente naquela entrevista, você está abrindo mão do seu direito de confidencialidade perante aquela pessoa e aquela pessoa vai ficar sabendo da sua situação, ou já sabe até, mas é uma decisão sua, tá? A consulta pode ser apenas você e o advogado. Tá? Inclusive, se você for tratar de assuntos mais delicados, como, por exemplo, abuso doméstico, né, violência doméstica, às vezes alguns crimes que você sofreu e que são, às vezes, um trauma na sua vida, talvez seja bom você conversar sem ter mais pessoas presentes. Às vezes, você pode ter o conforto de pessoas presentes que vão estar ali ajudando você, dando uma força. Depende muito de cada pessoa, mas você tem o direito de dizer, eu quero fazer a consulta sozinho ou eu quero fazer com algum amigo, alguma pessoa me ajudando, tá? E vai ser tranquilamente, o que você decidir é o que vai ser feito. Também tem outros tipos de consulta que não são necessariamente uma consulta inicial para iniciar um processo. São consultas para revisar algo que foi feito por outro escritório. É muito comum isso. Tá? Pessoas vão para o escritório para ter uma segunda opinião e tal. Então, a gente tem aqui muitos casos, por exemplo, dos consultores que fazem os casos de forma errada. Depois, quando vem o RFE ou quando vem uma negativa, a pessoa procura que a gente faça uma revisão para ver se pode salvar aquele caso ou se pode salvar o status daquela pessoa ainda. Ou se aquela pessoa pode ainda qualificar para aquele benefício que estava tentando e tentar realmente ficar legal no país, né? Então, nesse momento, a gente vai pedir a você, se você quer revisar um processo, que você peça a pessoa que fez o processo, seja advogado ou não, cópia do processo inteiro, tá? Se você não tiver, se a pessoa estiver causando dificuldade em dar cópia do processo, lembre a ele ou a ela que a American Bar Association tem regras específicas que dizem que o advogado tem que dar cópia dos documentos, todos os processos, inclusive carta de suporte, tudo, no momento em que o cliente solicita. Tá? Você é o dono do processo, do file, e o seu advogado tem custódia durante o tempo que está trabalhando com aquele processo sobre o seu file. Então, o file pertence a você, não ao advogado. Então, você pode exigir isso, tá? E você vai ter cópia dos seus documentos todos. Não vá para uma consulta de revisão somente com o RFE, ou somente com a sua carta de negação. Porque você vai mostrar apenas né? É como você ir para uma consulta com um médico e levar apenas o último raio-x que você fez. Mas todos aqueles MRIs que você fez antes, né? Ressonância magnética, os exame de sangue, tá nada. Só vai com o último raio-x e o advogado, o médico, no caso, vai dar o diagnóstico. Não vai acontecer. Vai pedir todos os exames de novo, se você não tiver. Então, se você marcar com a gente, já é bom você mandar cópia dos documentos todos escaneados, tá? A gente pode abrir uma pasta, fale com a Alice, ela vai abrir uma pasta do OneDrive, que é o sistema que a gente usa aqui. Você vai ter uma pasta virtual compartilhada, você vai pôr os documentos lá, a gente tem horários bloqueados em nossa agenda para checar esses documentos antes da sua entrevista. Quando tivermos a consulta com você,
já vamos ter uma ciência do seu processo, de como foi feito, se foi feito, né? Então, é muito importante também, gente, vocês saberem disso, tá? Sempre mandem cópia do documento que você quer ser analisado antes. Se você fez um processo de asilo, quer saber, por exemplo, se você pode fazer um EB3, se vai qualificar para transferir o asilo para um EB3, para conseguir brincar por aquele asilo depois, por aquele EB3 depois, nesse caso, você tem que mandar cópia do seu processo de asilo todo. Se seu processo está na Corte de Imigração, você quer que a gente faça uma análise, peça cópia do processo da Corte, tá? Senão a gente vai ter que falar com você na entrevista que vamos pedir um FOIA. FOIA, para quem não sabe, é Freedom of Information Act. É uma lei federal que dá acesso ao seu file em qualquer agência do governo federal que você tiver. Então, a gente vai ter que pedir isso e remarcar a sua consulta. Então, ganhe tempo, né? Já que é difícil, às vezes, achar um horário, já ganha tempo, já faz seu homework, né? Seu dever de casa. E quando tiver a consulta, você vai ter muito mais informação, vai poder andar muito mais rápido com a análise, porque já vimos a documentação antes, tá? Isso é muito importante. Então, a consulta é a parte principal, é uma parte que vai talvez mudar a sua vida, tá? Você vai ter as informações necessárias, as informações que são cruciais para o que você decida se quer fazer a opção A, B ou C, mas eu volto a falar sempre, procure fazer a consulta com um advogado, não perca seu tempo com vendedores, tá? É muito importante isso, pense no seu sucesso, pense na sua família, tá? E não faça esse desfavor que é perder seu tempo com pessoas não credenciadas, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, ou que vai ajudar muita gente, principalmente os que estão chegando agora no nosso canal. Então, procurem realmente verificar isso, tá? E não tenham vergonha de pedir para ver em que estado americano aquela pessoa tem licença, tá? Isso é muito importante, porque ali você pode ver muita coisa, tá, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Se vocês não subscreveram ao nosso canal ainda, subscrevam, tá? Aperte o botãozinho de subscribe, né? Ou então, até mesmo o sininho também, para você ter notificações quando a gente subir um vídeo novo. Estamos procurando subir vídeos novos todas as semanas. Então, isso vai ajudar você também a se informar mais sobre direito de imigração nos Estados Unidos. Até a próxima. Tchau.